Esta não é uma história comum. Aconteceu comigo. Eu vou chamá-la de Guardião Noturno. Maio de 1982. Ao sair do curso noturno em que dava aula, aproximadamente às 23 horas, com a chave do carro na mão, ao olhar no lugar que ele estava estacionado, me deparei com o espaço vazio. Fiquei aflita. Tinham roubado meu carro. Uma Brasília Bordeaux com o tanque cheio e os documentos no porta-luvas. Naquela época, você precisava abastecer o carro na sexta-feira, porque os postos de fim de semana estavam fechados. Naquela noite, um dos meus alunos, que já era adulto, me acompanhou até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Nada puderam fazer além disso naquele momento. Este meu aluno me levou para casa, porque a distância entre o colégio e a minha casa era 26 quilômetros aproximadamente. O fim de semana passou sem notícias do meu carro. Então, na segunda-feira, saí de casa às 4 horas da tarde para chegar às 19 horas no colégio e começar a trabalhar às 19h10. Mas a minha preocupação era a volta. Eu saía às 23 horas. E quando saí, tomei um ônibus até Pinheiros, de Pinheiros até Butantã e do Butantã até o quilômetro 18 em Osasco. Cheguei aproximadamente a 1h da manhã. Eu era a única passageira no ônibus naquele horário. Além de mim, somente o cobrador e o motorista. Desci do ônibus apreensiva. Era mais de 1h da manhã. Quando olhei do outro lado da avenida, na esquina onde eu tinha que passar, tinha um enorme cão negro sentado. Minha primeira reação foi de medo. Eu tinha que passar por ali. Então, movida de uma coragem que eu nem sabia ter, atravessei a avenida e caminhei em direção ao cão. Ele se levantou, virou-se para cima e a uns 5 passos de mim começou a caminhar no sentido em que eu deveria ir para chegar em casa. E ele caminhou lentamente à minha frente, uma distância de uns 5 passos. Volta e meia ele olhava para trás para ver se estava tudo bem. E o que me chamou a atenção, que ele era manco da pata esquerda. Um cachorro enorme, ele tinha aproximadamente 1 metro de altura andando, um pelo lindo, negro. Eu me sentia protegida. O único barulho na rua era o salto do meu sapato na calçada. Não passou nenhum carro, nem encontrei ninguém. Quando ele chegou no 5º quarteirão, ele parou na esquina, lá em cima. Eu pensei comigo, parece que ele sabe que eu tenho que virar ali. Eu fui caminhando em direção a ele, olhando. Ele tinha os olhos brilhantes, ele olhava para mim, que me transmitindo uma calma que eu não sei explicar de onde vinha. Eu passei por ele, andei até a metade desse quarteirão, onde eu tinha que subir para a viela que ficava a minha casa. Quando eu olhei para trás, eu vi que ele já estava virado para baixo, ele já ia voltar. Era como se ele já tivesse feito o trabalho dele e fosse para casa descansar. Eu pensava comigo, nossa, ele sabia que eu ia virar aqui, mas eu não conheço esse cão. Como é que ele sabia?
Durante 3 semanas eu fiquei sem carro, não houve notícias da minha Brasília roubada. Então, durante as 3 semanas, eu pegava o ônibus para ir e voltar, chegando a 1h30 da manhã, aproximadamente, e lá estava o cão negro me esperando. Ele caminhava na minha frente, olhava para trás, parava na esquina enquanto eu ia para casa. Não passou nenhum carro, não passou nenhuma pessoa, nada me aconteceu. Nesse meio tempo, um dos meus alunos que tinha uma oficina mecânica me ofereceu um Chevette para vender, um Chevetinho usado. Eu pedi à irmã, que era contadora no colégio, para antecipar o meu 13º salário e com ele eu dei a entrada e financiei no banco que um outro aluno trabalhava. Então, no dia que eu fui para casa com o Chevette, eu falei, vou passar na esquina para ver o cão. Para minha surpresa, quando eu entrei na esquina e olhei, eu não vi nada. Olhei para um lado, para o outro, fui dirigindo devagar, observando e nada do cão. No dia seguinte, almoçando com meu pai, eu perguntei se ele conhecia ou se tinha visto aquele cão nas redondezas. Ele trabalhava para um comerciante da região próximo daquela esquina. Meu pai respondeu que nunca tinha visto um cão negro, muito menos manco nas redondezas, mas que ele ia perguntar, deveria ser de alguém. E ficou muito surpreso com o que eu contei. E como prometido, meu pai perguntou nas redondezas de onde ele trabalhava se alguém era dono desse cão, se alguém tinha visto, se ele estava nas redondezas. Nem na barbearia, nem na alfaiataria, nem na padaria, na mecânica, ninguém conhecia nem tinha visto um cão com essas características. Durante muito tempo eu passei pelo local, não só à noite, mas também durante o dia, na tentativa de ver o cão. Nunca mais o vi. Está fazendo 45 anos que isto aconteceu, mas toda vez que eu me sinto desamparada, triste, eu me lembro desse cão e tenho uma enorme sensação de coragem, de força e a impressão de que ele ainda está comigo. Nada me tira da cabeça que este cão é um guardião na minha vida. E naquele momento foi o meu guardião noturno. Eu sou Ivanir Sanches, escritora, professora, graduada em Artes Plásticas, Matemática e Pedagogia. Naquela época, eu era professora de matemática do curso noturno do Colégio Jesus Maria José, na Avenida Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro, e morava no quilômetro 18, em Osasco. Isso não é apenas uma história. Isto realmente aconteceu comigo.